sobre exponenciais, né? E se eu escrever f de x igual a y, igual a a elevado a x, beleza? Certo? Então, isso é o que a gente chama de uma exponenciação. Esse cara aqui é o expoente, né? O número que está aqui, que é elevado, aquele número que é elevado a x, a gente chama de base. No caso aqui, o y é o resultado da exponenciação. Tá tranquilo? Certo? Então, o logaritmo nada mais é do que o expoente da exponenciação. Vocês podem pensar dessa maneira, tá? Que eu acho que isso ajuda bastante a entender. Vocês podem pensar assim, que logaritmo é sinônimo de expoente, tá? Certo? Então, quando eu escrevo dessa forma, essa forma aqui nada mais é que a mesma coisa que isso aqui escrito diferente, beleza? Então, o que eu estou escrevendo aqui, ó, x, repara que era esse x que estava aqui no expoente, tá legal? Então, o x é o logaritmo de y na base A. A gente fala isso assim, tá? X é o logaritmo de y na base A. O que quer dizer isso? Repare que eu estou escrevendo. Esse A que fica aqui embaixo, ele é a base, nessa notação. O y que fica aqui é o resultado da exponenciação. Então, quando eu falo x é o logaritmo de y na base A, isso nada mais é que dizer o seguinte: x é o expoente ao qual eu tenho que elevar a base A para achar o resultado y. Beleza? Certo? Então, vou até escrever isso aqui. Quando eu falo x é o logaritmo de y na base A, tá? Isso aqui é a mesma coisa que falar o seguinte: x é o expoente. Essa cadeira está acabando. Tá, beleza, pessoal? Então, quando eu falo assim, x é o logaritmo de y na base A, isso é uma forma abreviada de falar essa frase aqui. X é o expoente ao qual eu tenho que elevar a base A para chegar ao resultado y. Então, vocês podem sempre lembrar que o logaritmo nada mais é do que um nome especial para o expoente de uma exponenciação. Tranquilo? Tirem foto disso aí para botar na cola da prova. Isso aí é a chave de tudo para entender o logaritmo, tá? Eu poderia ficar falando 5 horas de logaritmo, eu adoro logaritmo, vou tentar me conter para dar tempo de adiantar a matéria hoje. Porque aí tem dados históricas que são bem interessantes, em cima nem vou explicar nesse ponto. Beleza, pessoal? Tá? Então vou colocar aqui um exemplo bem simples. E aí já vamos fazer um gráfico de uma função logarítmica. Que é o seguinte. Deixa eu só dar uma sugestão para eles. Conhecer um pouquinho dessa parte histórica do logaritmo. Tem um site chamado Matemática M3, ou Matemática Multimídia, da Unicamp. Se vocês entrarem lá e digitarem a palavra logaritmo, tem vários vídeos, é como se fossem teatros assim, que as pessoas fazem. Aí tem que relaciona o logaritmo com terremoto, tem outro que fala a parte histórica do logaritmo. Tem uns vídeos bem interessantes. Você ia falar do vídeo? Não, porque esse vídeo eu não conheço. Eu conheço, quer dizer, o que eu sempre uso é o Hotel de Hilbert, né? Também é no M3. Também. Mas esse eu não conheço. Mas assim, é
logaritmo, toda essa. E a origem, desde a origem até essas aplicações. Matemática multimídia. É um site. É um canal do YouTube. Quer dizer, tem um site. Não, é mais do que um canal, porque o site ele tem inclusive planos de aula. Sim, é porque o site é mais isso. E aí os vídeos são recursos que eles disponibilizam. Eles disponibilizam vídeos, animações, tem um monte de coisas. Eu esqueci o nome dele. Não tem? Não tem que eu dar. Fieder, Marcelo Fieder. Começou esse projeto com mas tem que cuidar disso mais recentemente. Esqueci. Esse vídeo do teste do peixe é fenomenal. Muito bom. Tá, mas vamos lá. Olha só, então, alguns exemplos disso aqui, tá? Então, como eu estou falando, quando eu escrevo isso, essa notação, ela é lida dessa forma. E isso aqui quer dizer isso, tá? É o expoente ao qual eu tenho que levar a base A para chegar ao resultado Y, tá? Beleza? Então, quando eu pergunto assim, quem é o logaritmo de 8 na base 2? Isso, 3. Beleza? Porque o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando qual é o expoente ao qual eu tenho que levar a base 2 para obter o resultado 8. E aqui, qual é o expoente ao qual eu tenho que levar a base 2 para obter o resultado meio? Menos 1, concorda? E aqui, qual é o expoente ao qual eu tenho que levar? Menos 3. Isso, 3 elevado a menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que 2 elevado a 3 é igual a 8. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27. Beleza? Certo? Tranquilo? Tá de boa até agora? Então também é logaritmo é isso. Não é nada demais. Só que na educação básica eles fazem uma confusão com isso. Agora, assim, outra coisa aqui que é importante. Se eu perguntar assim para vocês, qual é o logaritmo de 2 na base 1? O que eu estou perguntando? Qual é o número, repare só a pergunta, qual é o número ao qual eu tenho que levar 1 para dar o resultado 2? Existe algum número que eu tenho que levar, que eu possa levar 1? Então isso aqui seria a mesma coisa que eu falar 1, mas quando isso aqui é algum x, tá? Isso aqui, segundo o que está escrito ali, é a mesma coisa que eu escrever 1 elevado a x é igual a 2. Tem algum número x que eu possa elevar a 1 e o resultado vai dar 2? Existe algum número? Fala, Rafael. Não existe nenhum número. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer coisa dá o próprio 1. Beleza? Tá? Então isso aqui, ó, não existe isso. Tranquilo? Isso é a própria definição da raiz quadrada. Não, de raiz quadrada de 2 Porque não existe, os pedagogos eles provaram que não existe nenhum número que elevado ao quadrado a 2. Professor, a gente poderia... Por isso que a definição mais quadrada. Não existe um número racional. Mas aqui é outra questão, é que 1 elevado a qualquer coisa é 1 mesmo. Então nunca posso ter 1 elevado a alguma coisa que dá uma cor diferente de 1. Professor, a gente pode também usar a definição de logaritmo, porque as bases de logaritmo tem que ser maior que diferente de zero, maior que... Isso, mas o que eu estou querendo dizer é por causa disso que a base do logaritmo tem que ser diferente de 1. Entendeu? Então, por esse motivo, 1 não pode ser base do logaritmo. Então, no caso do logaritmo, eu tenho duas exigências. Eu tenho que esse número A tem que ser maior do que 0, porque se esse número A não for
esse número A, que é a base do logaritmo, não pode ser 1. Ou seja, o número 1, ele pode ser base de exponencial, só que é uma exponencial muito sem graça, porque fica constante. Tá? Mas ele não pode ser base do logaritmo. De jeito nenhum. Não existe logaritmo de base nenhuma. Nem logaritmo de base negativa, muito menos. Tá beleza, pessoal? Se fosse log de 1 na base de 1. Na base de 1. Log de 1 na base de 1. Aí tá dando? Aí daria qualquer coisa. Entendeu? Também não daria para definir. Mas essa é uma boa pergunta. Se eu botasse log de 1 na base de 1, isso aqui não tem um valor único, entendeu? Certo? Eu posso botar, então não tem como definir isso unicamente. Porque qualquer número que eu botar daria certo. Beleza? Certo, fala. Tem uma propriedade tipo do Petelé, essas situações. Eu não me lembro só do professor explicando. Então, essas propriedades. Eu queria chegar no gráfico. Essas propriedades. Vamos falar amanhã sobre amanhã. Porque essas propriedades são equivalentes às propriedades da exponencial. Beleza? Então, tipo assim. Eu tenho uma propriedade exponencial que é assim: a elevado a x mais y é igual a elevado a x vezes a elevado a y. O logaritmo, como a Amanda falou aqui, ele é o inverso da exponencial. Tá legal? Beleza? Certo? Então, as propriedades do logaritmo são as inversas da propriedade exponencial. Então, o que eu tenho aqui é o que logaritmo na base A de x vezes y é o logaritmo na base A de x mais o logaritmo na base A de y. Mas amanhã você deve ter como falar disso com mais detalhes. Na verdade, a origem histórica do logaritmo está aqui, porque ele transforma produtos em somas. E somas são muito mais fáceis de fazer sem computador do que produto. Então, antigamente tinha até uma coisa, antes de existirem computadores e calculadoras, aqui na escola de engenharia, por exemplo, que tem que fazer contas, tinha uma coisa chamada régua de cálculo, que era uma coisa que usava o logaritmo para fazer multiplicação, tudo lá para fazer de cabeça, entendeu? Enfim, mas isso não era do meu tempo, não, tá? No meu tempo já tinha calculadores, computadores mais ou menos. Tem a divisão pela multiplicação. Exatamente, isso aí. Beleza? Certo? Bom, aí, outra coisa importante. Veja bem, se eu escrever assim, ó, vou escrever duas coisas aqui, são propriedades que são muito importantes porque a gente vai falar daqui a pouco, não sei se hoje ou amanhã, porque a gente vai continuar com isso amanhã. Tá? Mas é o seguinte, que ajuda a entender também, ó. Se a gente escrever o logaritmo na base A de A elevado a x, quem é isso aqui? É o próprio x, todo mundo percebe? Certo? Beleza? Olha só. Esse 8 aqui, né? Isso aqui eu poderia escrever assim, ó. Logaritmo na base 2 de 2 elevado a 3, que é o próprio 3. Beleza? Então, se eu escrever logaritmo na base A de A elevado a x, o que eu estou perguntando? Quem é o número, né, que eu tenho que elevar A para dar o resultado A elevado a x? É o próprio x. A pergunta já é redundante, todo mundo pegou? Certo? Da mesma forma que eu estou perguntando aqui, quem é o número que eu tenho que elevar 2 para dar 8? Aqui eu estou perguntando, quem é o número que eu tenho que elevar A para dar isso que está aqui, que é A elevado a x? Então, repetindo a pergunta, quer dizer, isso aqui é equivalente a quem é o número que eu tenho que levar a base A para dar o resultado A elevado a x. Quem é esse número? É o próprio x. Beleza? Tranquilo? Da mesma forma, se eu escrever assim, A elevado ao logaritmo de A na base, logaritmo
base A. Certo? Quem é isso aí? Também é o próprio x, concorda? Beleza? Tranquilo? Porque olha só, o que eu coloco aqui dentro do logaritmo é o resultado da exponenciação. Igual está escrito ali, não é? Então, quem é esse cara aqui que está no expoente? É o número, o logaritmo é o número que eu tenho que elevar a para dar o resultado x. Se eu estou elevando a esse número, quem é o resultado associado? O próprio x, como eu acabei de falar. Beleza? Deu para pegar isso? Certo? Tá. Tá, olha só. Quem é 2 elevado a 3? Vou escrever até aqui, ó. Igual aquilo ali, ó. Log na base 2 de 2 elevado a 3 é quem? É o próprio expoente 3, beleza? Então isso aqui como exemplo seria o seguinte: 2 elevado ao log na base 2 de 8. Quem é isso aqui? 8. O 8. Certo? Beleza? Por quê? Porque o log na base 2 de 8, quem é o log na base 2 de 8? É o 3. Certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, deixa eu apagar só para não confundir. O que eu estou dizendo aqui é que eu estou elevando o 2 ao expoente de 8 na base 2. O resultado disso, então, o expoente de 8 na base 2 é justamente o expoente que você eleva o 2 para dar 8. Então, isso aqui é um caso que é o seguinte: existe, às vezes acontece um fenômeno em matemática que é assim, às vezes uma coisa é tão fácil que é difícil. Sim. Entendeu? E às vezes é tão fácil que é até difícil explicar. Então esse é o caso, que a própria frase é redundante. Entendeu? Então primeiro resolve o log, então, né? Resolve o log para depois elevar a base. Para ver o que a base está elevada. Pode Para ser. entender, sim. Porque seria 4 vezes 4, 8, né? Tá? Olha só, repetindo. O que eu estou falando aqui é: quem é esse cara que está no lugar do expoente? É o log de 8 na base 2. Quem é o log de 8 na base 2? Por definição, é o número que eu tenho que elevar 2 para dar o resultado 8. Certo? Então, isso aqui por definição é isso. Então, se eu estou elevando 2 ao número que eu tenho que elevar 2 para dar o resultado 8, qual é o resultado? 8. Certo? Eu estou dizendo a mesma coisa. Ih, não, peraí, agora eu buguei. Agora eu achei que eu tinha entendido, agora eu buguei. Tá, então de novo, ó, isso aqui é 3, tá? Pode pensar nisso assim para ajudar. Ah, tá, sim. Então, mas quem é 3 por quê? Porque isso aqui é o valor do expoente que eu tenho que elevar 2 para dar 8. Então, em outras palavras, quando eu elevo 2 a esse número aqui, dá 8. Então, quanto é 2 elevado a isso? 8. Melhorou? O Vitor, na caso do log não ser na mesma base como a base como é. Não, você pode fazer isso, só que aí não é tão simples assim. Entendeu? Essa é a mesma base aqui. Entendeu? Você pode fazer isso, só que não é mais direto, tem uma continha. Mais em cima do deixa Mas eu faz mudança de base. Mudança de base, exatamente. As operações logarítmicos, vai ser nessa base assim? A subtração do logaritmo é assim: o logaritmo do paciente é a diferença dos logaritmos. Então, log na base A de x menos log na base A de y é log na base A de x sobre y. Certo? Mas aí são outras propriedades. Mas, Manuela, melhorou ou não? Ó, isso aqui é 3. Por que isso aqui é 3? Porque isso aqui é 3, por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Então, quando eu elevo 2 a 3, quanto dá? Ah, tá. Entendeu? Entendi. Agora entendi. Beleza? Beleza. Querem falar?
Foi. E aí? Ele faz isso aí com esse nome. Não, não vai não. Mas não. Não sei se a gente vai fazer isso hoje, mas não vai ser horrível não. Olha só. Então, essas estruturações vão ser muito importantes para a gente daqui a pouco, tá? Certo? Bom, agora vamos fazer um gráfico de função logarítmica. Vamos começar a derivar. Vamos começar hoje. Dá para começar hoje. Posso apagar tudo? Não. Tá. Esse quadro é muito importante, tá? Eu recomendo que vocês tirem foto, não percam essa foto. Compartilhem essa foto. Hã? Com certeza, isso aqui é mega importante. Você podia alguma questão da prova, fazendo 2 pontos, ele definir aquilo que seria ótimo, viu? Antes de fazer o gráfico, eu vou dar alguns exemplos, mas acaba de tirar a foto aí. Alguns exemplos que são importantes. Pode apagar? Então, mais alguns exemplos, rapidinho. Alguns exemplos são importantes porque exemplo de logaritmo decimal. Olha só, exemplo de logaritmo decimal. Por que esse logaritmo decimal é importante? Porque o nosso sistema de numeração é na base 10, tá? Tranquilo? Certo? Então, o logaritmo de 100 na base 10 é quanto? 2. Logaritmo de 10 na base 10 é quanto? 1. Porque o número que eu tenho que levar 10 para dar 10 é 1, tá? Logaritmo de 1 décimo na base 10 é quanto? Menos 1, certo? Beleza? Aí, posso apagar isso aqui, mega, ultra, super, power, importante, tá? Isso aqui também. Agora eu vou fazer uma pergunta que é tipo aquela do 2 elevado a π, tá? Certo? Se eu perguntasse, assim, sabendo isso aqui, vou botar até outro aqui que vai ajudar nessa pergunta. Quem é o logaritmo de 1000 na base 10? É 3, concorda? Beleza? Agora, se eu perguntasse para vocês o logaritmo na base 10, por exemplo, de 124, tá? Não dá um número inteiro, certo? Por quê? Os números inteiros vão estar sempre associados às potências de 10. Concorda? Beleza? Tranquilo? Então não dá um valor inteiro, tá? Mas vocês diriam que esse valor aqui está entre quanto e quanto? Entre 2. Entre 2. É 2 e 3. Entre 2 e 3, concorda? Sim. Certo? Por quê? Menor do que 2, maior do que 2 e menor do que 3. Por quê? Porque 124 está entre 100, que é 10 elevado a 2, e 1000, que é 10 elevado a 3, tá? Então, o logaritmo na base 10 de 124
4, não sei quanto é, mas vai dar 2, alguma coisa, beleza? Certo? Tranquilo? Então, todo número entre 100 e 1000 tem logaritmo decimal igual a 2, alguma coisa, certo? Beleza? E se eu botar um logaritmo na base 10 de 1582, esse logaritmo vai começar com quanto? 3, tá certo? Beleza? Por quê? Porque 1582 está entre quanto? 1000, que é 10 elevado a 3, e 10.000, que é 10 elevado a 4. Esse logaritmo aqui dá 3, esse logaritmo aqui dá 4. Então, o logaritmo na base 10 de 1582 vai ser 3, alguma coisa, beleza? Ou seja, todo número que está entre 1000 e 10.000 na base 10 tem logaritmo 3, alguma coisa, beleza? Todo número que está entre 10.000 e 100.000 vai ter logaritmo o quê? 4, alguma coisa. Fez sentido isso? Sim. Tá. Certo? Então, como o nosso sistema de numeração é decimal, o logaritmo decimal ele representa a ordem de grandeza daquele número. Certo? Tipo assim, se eu falo que o logaritmo é 3, alguma coisa, isso significa que o número em questão é da ordem de grandeza, tem 4 logaritmos, é da ordem de grandeza de 1000, entendeu? Beleza? Tranquilo? Tá? Bom, então, pensando nisso, o logaritmo é a ordem de grandeza de alguma coisa, nós chegamos aos terremotos, tá? Porque todo mundo já ouviu falar na escala Richter, que é a escala que é usada para medir digamos assim, a força de um terremoto. Na verdade, o que é medido ali é a energia que é liberada pelo terremoto. Se for energia maior ou menor, destrói mais ou menos, né? Essa escala Richter é uma escala logarítmica. Aquele número que aparece, por exemplo, assim, terremoto 4 na escala Richter. Esse número 4 não é a intensidade em si, é o logaritmo da intensidade, ou seja, é o expoente. Então, quando fala terremoto de escala de grau 4, né, na escala Richter, é porque a energia foi 10 elevado a 4, sei lá que unidade. Terremoto 5 é 10 elevado a 5, certo? Então, na verdade, quando você aumenta 1 grau na escala Richter, você multiplica por 10. Um terremoto de grau 5 na escala Richter é 10 vezes mais forte que um terremoto de grau 4 na escala Richter. Beleza? Por isso o terremoto de grau 9, que é o máximo, que é aquele que aconteceu há um tempo atrás, né? Sei lá, com 2000 e alguma coisa, que teve um tsunami, não sei o que, lá na Tailândia. Aquele terremoto foi tão forte que ele até alterou a duração do dia, ele afetou a rotação do planeta. Então, as escalas, as chamadas escalas logarítmicas, elas são úteis quando a gente quer representar grandezas que variam muito em intensidade. Beleza? Então, a escala do terremoto ela vai desde 1, que é 10, até 9, que é 10 elevado a 9, que é quanto 10 elevado a 9? Bilhão? Sei lá, uma coisa assim, número grande, certo? Beleza? Bom, dito isso, tem outros exemplos, aquela escala, aquele negócio de hertz, para medir som, também é uma escala logarítmica. Aí tem alguns outros exemplos, agora enfim. Decibéis? Decibéis, Não, mas frequência também. Frequência também, gigahertz. Você não, quando você aumenta, você não soma, você multiplica. Entendeu? Enfim. Agora eu vou fazer um gráfico. Posso apagar isso de tudo?
de valores de x. Ah, outra coisa importante que eu esqueci de falar, antes de passar para isso. Esse número y que aparece dentro do... Vou até escrever aqui. Esse a, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Beleza? Certo? Esse número y que aparece aqui dentro do logaritmo, ele também, repara só, quem é esse número y? É o resultado da exponenciação, concorda? Certo? Como a gente viu até agora na exponencial, o resultado que a gente fez aqueles gráficos ali, o resultado da exponenciação sempre é um número positivo. Beleza? Eu pego a base 2, por exemplo, e elevo a qualquer coisa, isso nunca vai dar um número negativo. Tá legal? Certo? E nunca vai dar um número nem igual a 0, porque ela tende a 0. Tranquilo? Mas mesmo que a base, seja qual for a base, o resultado da exponenciação nunca vai dar um número negativo. Beleza? Então, esse y que está aqui dentro do logaritmo, ele sempre vai ser um número positivo também. Tá legal? Beleza? Mas esse 3 é só para o nome, né? Vale também para... Esse quê? Vale também para exponenciais? O quê? É a maior que 0, eu acho que... Não, para exponenciais é só a maior que 0. Certo? Beleza? Na verdade eu vou apagar isso aqui sim, que eu vou mudar a notação. Tranquilo? Olha só, Bárbara. Por que na exponencial eu não preciso colocar diferente de 1? Porque se eu botar igual a 1 aqui, eu consigo calcular, só que dá uma função constante, porque vai dar sempre 1. Entendeu? Então não é que seja proibido, é porque é sem graça. Tá? Aqui não, aqui é proibido. Porque quando eu dei aqueles exemplos ali que eu apaguei, não existe logaritmo de base 1. Porque se eu falar logaritmo de 2 na base 1, nunca vou elevar 1 a alguma coisa e dar 2, entendeu? Enfim. Então, aqui eu preciso dessa restrição, aqui não. Tá? Posso apagar isso aqui? Então vamos lá, fazer o gráfico. Vou apagar isso aqui também, tá? Então agora com isso, eu vou escrever, eu vou apagar isso aqui porque eu vou mudar de letras. Mas vai ser a mesma coisa, só para não confundir. Agora eu vou escrever a função logarítmica, tá? Certo? Então eu vou escrever isso aqui, vou chamar isso aqui de uma função g de x igual ao logaritmo de a na base x. Vamos pegar esse a por enquanto maior do que 1, tá? Só para ficar mais fácil. Beleza? Certo? Essa função, repara, o domínio dela, pelo que eu acabei de falar, então eu mudei de letras, porque ali eu estava chamando de x, aqui eu estava chamando de y. Beleza? Então eu troquei as letras. Mas o que está escrito aqui agora é y, porque o g de x é y, beleza? Então o que está escrito aqui é y é igual ao logaritmo de x na base a, tá? Certo? Vou botar aqui, com a maior do que 1. Isso é a mesma coisa que escrever, pelo que eu falei, o seguinte, que a elevado a y é igual a x. Tá beleza? Sempre tem que lembrar isso, tá? Tá de boa, pessoal, isso aqui? Esse y aqui é o g de x, tranquilo? Certo? Eu acho que sempre que vocês trabalharem com logaritmo, vocês têm que lembrar essa equivalência, tá? Que escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso.
Isso vai ajudar sempre a pensar em logaritmo. Tá de boa isso? Certo? Tá. Aqui eu vou fixar A maior do que 1. Não, por enquanto não. Ó, depois eu faço isso. Aqui por enquanto eu só vou lembrar a restrição, que é A maior do que 0 e A diferente de 1. Tá certo? Beleza? Depois eu vou pegar um exemplo ali, A igual a 2, por exemplo. Beleza? Então eu vou definir essa função, certo? Definir essa função, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer quem é o domínio dessa função, tá? O domínio dessa função, como eu falei, é o lugar onde a variável mora, tá legal? Ou seja, é o conjunto que diz quem são os valores que eu posso substituir aqui no lugar do x. Certo? Só que o x, que é a variável da função logaritmo, quando traduzido para exponenciação, ele é o resultado da exponenciação. Então, como eu acabei de falar, ele nunca pode ser negativo, ele só pode ser positivo. Certo? Isso significa que o domínio da função logaritmo é esse conjunto aqui. A função logaritmo não está definida em todos os números reais. Ela só está definida nos reais positivos. Beleza? Esse intervalo zero infinito, né? O que eu quero dizer com isso? São só os números maiores do que zero. Tá legal? Ou seja, não tem como calcular o logaritmo, não existe logaritmo de um número negativo. Tá? Certo? Porque isso implicaria ter um resultado de uma exponenciação negativa. Isso não tem como. Eu posso elevar um número real a qualquer coisa que nunca vai dar um resultado negativo. Tá? Tá de boa? Certo? Sim. Bom, agora vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, vamos pegar como exemplo A igual a 2. Certo? A base igual a 2. Então eu vou pegar aqui, vou fazer uma tabela normal. Vou fazer alguns valores de x e alguns valores de logaritmo na base 2 de x, beleza? Certo? Só que eu vou pegar valores maceteados de x, tá? Para não dar, para dar coisas que eu sei calcular. Tranquilo? Se eu botar um valor qualquer aí, eu não vou saber, por exemplo, logaritmo de 3 na base 2, eu não sei. Tá? Certo? Beleza? Dá 1, alguma coisa, mas não dá um valor que eu sei calcular de cabeça. Então eu vou botar aqui valores maceteados, que são assim, 1/4, 1/2, valores positivos só. Tá? Então, 1, 2, 4, 8. Esses valores vão nos ajudar a montar o gráfico. Eles não são escolhidos aleatoriamente, eles não são escolhidos espertamente. Tá? Então, no caso, quando x é igual a 2, g de x vai ser o logaritmo de x é igual ao 4, é o logaritmo de 1/4 na base 2. Como eu já falei várias vezes, o que significa isso aqui? É o expoente ao qual eu tenho que elevar a base 2 para dar o resultado 4. Então eu tenho que elevar 2 a quanto para dar um 4? Menos 2. Então aqui vai ser logaritmo de 1/2 na base 2, que dá quanto? Dá quanto isso aqui? Menos 1. Logaritmo de 1 na base 2. Quanto dá isso aqui? Logaritmo de 1. 0. Claro. Porque quem é o número que eu tenho que levar 2 para dar 1? 0. Certo? Depois, vou usar em aspas também. Logaritmo de 2 na base 2 é quanto? 1. Logaritmo de 4 na base 2 é quanto? 2. Logaritmo de 8 na base 2 é quanto? 3. Tá? Então, baseado nisso, vamos elevar
1/4, quanto vai o logaritmo? Menos 2. Está aqui, ó. Beleza? No ponto 1/2, que é esse aqui, o logaritmo vai ser menos 1. Então está aqui, o gráfico passa por esse ponto. Tá legal? No ponto 1 vale 0. Beleza? Isso também é importante lembrar. Vou até botar uma observação. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Tá? Beleza? Porque A elevado a 0 é igual a 1. Tranquilo? Então, aqui no 2, vou botar aqui. Tá, então olha só. Aqui no 2 ela vale 1, concorda? O logaritmo. Aí depois, onde é que ela vai? Então aqui eu tenho ponto 1, 2, 3. Onde é que ela vai chegar até 2? Quando x igual a quanto? Olhando ali. Quando x igual a 4. Quando x igual a 4, que a função logaritmo vai chegar até 2. Quando é que a função vai chegar até 3? Quando x igual a 8. Tá? Beleza? Certo? Então isso já me dá uma ideia do gráfico. O gráfico vai ficar assim, ó. Botou o topo para. Beleza? Dá para ver o gráfico, mais ou menos? Tá de boa? Certo? Então reparem só, esse gráfico, o seguinte, quando eu andei na horizontal do 1 para o 2, na vertical eu andei do 0 para o 1, estão vendo? Depois, para andar do 1 até o 2, eu precisei dobrar de tamanho aqui. Para andar do 8. Não, calma. Para andar do 2 na vertical, do 2 até o 3, eu dobrei de tamanho. Então, se eu quiser chegar no 4, onde é que eu tenho que estar na horizontal aqui? 16. Tá? Então, repara que, justamente porque o logaritmo é a inversa da exponencial, pode ver que é como se fosse o gráfico do exponencial espelhado, né? Certo? Ao contrário do exponencial, que tem o crescimento super rápido, o logaritmo tem um crescimento super lento. Beleza? Tá? Então, repara o seguinte: por que ele tem um crescimento super lento? Porque para eu aumentar uma unidade, repara que ele vai crescer cada vez mais devagar. Tá? Porque para eu aumentar uma unidade na vertical, eu tenho que dobrar de tamanho na horizontal. Tá? Então, para eu chegar no 4, eu vou só voltar no 16. Para eu chegar no 5, eu vou ter que dar no 32. Entendeu? Então, ele cresce, isso vai aparecer na derivada. Ele cresce cada vez mais devagar. Tá? Beleza? Certo? Tranquilo? Bom, e aí, quem vão ser os limites importantes aqui para a gente falar? Olha só. Então, o gráfico, na verdade, vai ter mais ou menos essa cara para qualquer base maior do que 1. Certo? Beleza? Tá? E aí, quem vão ser os limites? O limite com x tendendo a mais infinito do logaritmo, nesse caso, vai dar quanto? Vai dar mais infinito mesmo, tá? Só que ele tende a mais infinito, só que ele tem super devagar. Então ele está sempre crescendo. Eu vou continuar aumentando uma unidade, mas cada vez ele vai ter mais dificuldade, como se ele estivesse cansando. Assim. Ele vai ter mais dificuldade para subir a montanha, mas ele continua subindo para você. Leva mais tempo. Tá? Então, quanto mais para lá ele está, mais tempo ele leva para subir. Né? Dá para perceber também no logaritmo, repara que ele transforma multiplicações em somas. Tá? Isso dá para ver no gráfico, porque quando eu multiplico aqui na horizontal, eu somo na vertical. Deu para ver isso?
multiplicações. Porque como eu somo na horizontal, eu multiplico na vertical. Que é o crescimento exponencial, é aquela coisa. No contagem, por exemplo. A cada dia você dobra de tamanho. Então, quando eu somo a variável, eu dobro o valor da função. Tá? Ou eu multiplico com 3. Mas, de qualquer forma, esse limite aqui dá infinito. Beleza? Bom, agora, o que vai acontecer? Não faz sentido eu perguntar o limite quando x tende a menos infinito. Tá? Não faz sentido. Por quê? Porque o gráfico não chega a menos infinito. O gráfico para aqui no zero. Tá legal? Então não tem como o limite de menos infinito. Para eu poder calcular isso, o gráfico tem que continuar para sempre para lá. Tá legal? Mas o limite que eu posso calcular é o limite com x tendendo a zero pela direita. Tá vendo? Tá? Repara aí que zero pela esquerda eu já não posso calcular, porque não tem esquerda do zero, não tem gráfico do lado esquerdo do zero, só tem gráfico do lado direito do zero. Tá? E quanto vai dar esse limite? Menos infinito. Beleza? Tá tranquilo? Ele está descendo, ele vai descer, beleza? Certo? Tá, então repara, a gente pode olhar isso pela tabela também. Se eu pegasse aqui um oitavo, certo? Eu teria aqui menos 3, entendeu? Então, quando desse lado aqui eu estou me aproximando do zero, aqui eu estou ficando cada vez mais negativo. Tá legal? Zero para ciência vertical, perfeito. Beleza, pessoal? Tá? Zero para ciência vertical, exatamente. Tá? Bom, aí, só rapidinho. 9 horas, tem tempinho ainda, tá? Mas eu vou deixar só para poder começar a derivada, a gente vai continuar amanhã. Mas a derivada é assim, comparada a isso, acho que é até uma conta, até mais fácil. Eu tenho um pulo no gato, mas olha só. Eu vou deixar como exercício para vocês pensarem como seria o gráfico se a base A for um número menor do que 1, tá? Porque esse tipo de gráfico eu fiz um exemplo aqui para A igual a 2. Mas para qualquer base A maior do que 1, vai ficar um gráfico parecido com esse. Beleza? Certo? Para a base A menor do que 1, eu já vou dar spoiler, o gráfico fica esse aqui virado de cabeça para baixo. Ele vai ficar uma coisa assim, tá? Beleza? Mas eu vou deixar como exercício vocês entenderem isso. Faz a tabela, quanto A menor do que 1, beleza? Tá? Enfim, mas para A menor do que 1 é essa base aqui, esse gráfico aí. Tranquilo? Então vamos lá, posso apagar tudo? Pode? Tá. Eu quero apagar daqui para lá, tá? Só todo no gráfico. Tá. Então agora já sabemos tudo daí. Quem nunca viu logaritmo na vida, como vocês estão se sentindo? Não é um bicho de 7 cabeças. Ele realmente exponencial, né? Exatamente. É a inversa da exponencial. Posso apagar aqui? Então, olha só. Agora, a gente vai calcular primeiro, só falta as derivadas, tá? A gente vai calcular primeiro a derivada da exponencial e, sabendo a derivada da exponencial, a gente vai ser capaz de calcular a derivada do logaritmo, tá? Porque um procedimento que sempre que a gente conhece a derivada de uma função, a gente consegue calcular a derivada da sua inversa, usando a regra da cadeia que a gente já aprendeu, tá? Mas vamos por partes.
Primeiro, a derivada da exponencial. Vamos lá. A derivada da exponencial, eu tenho que usar, né, quando eu começo a deduzir a derivada de qualquer coisa, certo? Eu tenho que usar a definição, tá legal? Que é aquela definição que, como a gente já falou, vale para qualquer função. Limite com h tendendo a zero. Beleza? Tá de boa? Tá? Só que no meu caso, então, sempre que eu vou deduzir a derivada de qualquer coisa, eu começo por aí. Porque isso é a definição de derivada. Tá beleza? E lembrando também, nunca esquecendo, que essa derivada nada mais é que isso aqui. É um limite de ΔY sobre ΔX quando x tende a zero, tá? Esse f de x mais h menos f de x é o ΔY. Beleza? Então vamos lá. A gente vai começar a fazer isso hoje. Não sei se a gente vai acabar, mas vamos tentar. Acho que dá para acabar. Não, é porque isso aí assim, não é muito difícil não, mas tem um detalhezinho. Olha só. Então vamos fazer isso aí. No caso, a nossa f é a exponencial, certo? Então, quem é f de x mais h? É a elevado a x mais h, concorda? Certo? Quem é f de x? É a elevado a x sobre h. Beleza? Olha só, f, a minha f não é a elevado a x? Ah, tá, sim. Então quem é f de 3? É a elevado a 3. Então quem é a de x mais h? É a elevado a x mais h. Aqui lá de bolinha é a elevado a bolinha. Tá? Beleza, pessoal? Tá de boa até agora? Tá? Bom, aí, nesse passo aqui, eu posso usar a propriedade. Posso apagar aqui, né? Eu posso usar a propriedade de função exponencial, que é a propriedade que a gente falou sobre ela agora há pouco, que ela fala o seguinte: isso aqui é a elevado a x vezes a elevado a h. Certo? Beleza? Tranquilo? Aí, aqui dentro, eu posso colocar a elevado a h em evidência, concorda? Tá? Então vai ficar o seguinte: a elevado a h que multiplica a elevado a x menos 1 sobre h. Professor, Vou acho que seria menos a elevado a x. Aqui não é, aqui é tudo ao contrário, é a elevado a x. Agora sim. Beleza, agora dá certo. Beleza? Sim, eu tinha trocado ali, agora dá certo. Eu tava dizendo. Tá? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Tá. Agora estamos no lugar. Certo? Até aqui tudo bem? Agora que vem a parte que é mais assim delicada, tá? Por quê? Até aqui não tem nada demais, tá? Só a aplicação da fórmula e assim, manipulação algébrica só, tá? Agora a gente
vou ver o que acontece com isso aqui quando H tende a zero e o que acontece com isso aqui quando H tende a zero. Vai ficar 0 sobre 0, mas 0 sobre 0 é uma indeterminação. Tá? Então tem que ver o que dá esse 0 sobre 0. Aí está a questão, certo? E isso aqui, quando H tende a 0, dá isso, porque isso aqui não depende de H. Então, A elevado a x, quando H tende a 0, não tem nenhum H ali. Então, isso aqui vai dar A elevado a x mesmo, certo? Quando H tende a 0. A questão é para onde isso tende. Não é 0. 0 sobre 0, mas 0 sobre 0 não é resposta. Tá? Tem que ver para onde isso tende. Aí, a gente observa espertamente o seguinte, que isso aí tende para f' de 0. Tá? Por quê? Isso aqui tende, isso aqui vai tender para f' de 0. Por que isso tende para f' de 0? Isso vai nos dar uma propriedade muito importante da exponencial. Tá? Por que isso tende para f' de 0? Porque se eu calcular f' de 0, por essa própria definição, repara que aqui eu coloquei f' de x, beleza? Por um x qualquer. Se eu colocar 0 no lugar de x, passando direto para cá para baixo, quanto vai dar isso? Limite com h tendendo a 0, ó, vou colocar 0 no lugar de x aqui, tá? Porque eu estou calculando f' de 0. Tranquilo? Certo? Repara que isso aqui parece uma mágica, tá? Mas é aquela coisa, é uma mágica que eu já sei onde eu quero chegar. Tá? Mas daqui a pouco as coisas vão fazer mais sentido. Olha só. Vai dar A elevado a 0 mais H menos A elevado a 0 sobre H. Ó. Tá de boa isso? Então, isso aqui é quem? Limite com H tendendo a 0 de A elevado a H, A elevado a 0 dá quanto? 1 sobre H, que é exatamente aquilo ali. Beleza? Certo? Até aqui? Tá? Então, olha só. Tá de boa isso aí? Então, oi, fala. Tá. Oi? Tá. Então, isso aqui é f' de 0. E repara, esse A elevado a x, quem é? Não, A elevado a x não é A elevado a 0, porque esse x é um número qualquer. Repara que isso aqui é a própria f. Não é porque f de x não é A elevado a x? Sim. Então isso aqui é a própria f. Então, isso nos dá uma propriedade muito importante, que é essa aqui. Olha só, f' de x, para o caso da função exponencial, isso que eu vou escrever aqui é uma propriedade só da função exponencial, certo? Eu vou até escrever aqui primeiro, ó. Então, vamos lá, quem é o resultado desse limite? Isso aqui tende para a própria f de x, e isso aqui tende para f' de 0, certo? Então, isso dá f' de 0 vezes f de x, concorda? Certo? Agora, chama esse f de 0, só para entender melhor, de um número, vou chamar de um k qualquer. Tá? A gente já vai discutir esse f de 0, beleza? Certo? Vou chamar isso de um k. F de 0 é um valor lá do médico. Tá beleza? Certo? Então, a função exponencial tem essa propriedade aqui, certo? A gente já vai chegar na fórmula da derivada, tá? Essa propriedade é super importante, certo? O que essa propriedade diz que a gente deduziu aqui? Que a derivada da função exponencial é um múltiplo da própria função, certo? Isso tem a ver com o tipo de crescimento
exponencial? Porque a derivada não tem a ver com crescimento de uma coisa? Sim. Então, no caso da função exponencial, o crescimento daquela variável é proporcional ao próprio valor dela. Então é tipo contagem. Quanto mais tem, mais rápido cresce. Beleza? Então, a derivada da função exponencial é o produto da própria função? Ela é proporcional à própria função. Ela é um múltiplo da própria função. Isso só acontece com a função exponencial. Repara, a derivada de x3, quanto é? É 3x2. Então, quando você deriva uma coisa, em geral dá uma coisa diferente daquilo. A função exponencial, a derivada exponencial é outra exponencial. Isso é uma coisa, essa propriedade é muito importante e ela só vale para as funções exponenciais. Tá beleza? Certo? Até agora? Tranquilo? Bom, agora só para terminar a aula de hoje, vamos falar sobre esse cara. Tá? Alguma pergunta até aqui? Agora vai acontecer uma coisa que vai facilitar a nossa vida. Agora eu quero colocar o computador, mas não precisa não, Paulo, porque vai dar muito trabalho. Vamos fazer. Isso que eu vou falar agora seria mais fácil de visualizar no computador. Não precisa, mas vamos fazer um exercício de. Eu vou fazer um desenho. Imaginação. Isso, vocês fazem de conta que esse desenho estaria no computador, beleza? Esse desenho é o seguinte, eu vou desenhar o gráfico da função exponencial. Aqui é o ponto zero, ó, tá? Esse gráfico, como a gente já viu, ele fica mais ou menos assim, tá? Beleza? Tranquilo? Certo? Então, o ponto zero, ele está aqui. Esse é o valor da função correspondente ao ponto zero. Ó, tá? Agora, eu vou desenhar nesse gráfico, eu quero de outra cor, a reta tangente no ponto zero. Beleza? Certo? Por que eu desenhei a reta tangente no ponto zero? Porque a inclinação dessa reta é f' de zero, tá beleza? O que é f' de zero? O que é a derivada de uma função do ponto na inclinação da reta tangente? Certo? Então, esse número que apareceu aqui, f' de zero, é a inclinação da reta tangente no ponto zero. Tá de boa isso? Certo? Todo mundo está vendo isso? Moisés. Certo? Beleza, pessoal? O ponto zero está em cima, não? Você pode repetir? Não, porque é x igual a zero. Que corresponde quando x é igual a zero e y é igual a 1. x igual a 1. Porque a função é que x igual a elevado a x. Então, quando x é igual a zero, y é a elevado a zero é igual a 1, tá? Então, vai ser um ponto 0, 1. Mas é porque eu estou marcando aqui porque eu estou pegando x igual a zero. Então, a reta tangente passa por aqui, tá de boa? Certo, pessoal? Agora, o que vai acontecer? Repara o seguinte, esse f de zero, vou mudar de letra aqui. Esse f' de zero é exatamente o que eu chamei de K aqui, é essa constante aqui, tá certo? Agora eu vou ter que fazer uma mágica, infelizmente, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas vai ter que ser meio mágica pelo seguinte. Então repara só, quanto mais, então esse é o gráfico de f de x igual a elevado a x, tá certo? Lembra que eu fiz no começo da aula de hoje, que quando eu aumento esse a, lembra que eu fiz o gráfico de 2 elevado a x, de 3 elevado a x? Quando eu aumento esse a, o que vai acontecendo? Esse gráfico vai fazendo isso, ele vai ficando mais para cima para cá e mais para baixo para cá. Então, repara só, isso que eu queria fazer no computador, tá? Quanto maior esse a, mais inclinada essa reta vai ficar. Tá legal? Certo? Então, se esse A for muito pequeno, essa reta vai estar pouco inclinada. Se esse A for muito grande, essa reta vai estar muito inclinada.
essa inclinação depende da base. Quanto maior a base, mais inclinada ela está. Tá? Beleza? Fala, Manuel. Então, pensa no computador. Se você diminuísse, quando você diminuir esse ar, esse ar vai ficando menos inclinado. Aumentando o ar, ele vai fazendo isso, ó. Então essa reta vai inclinando cada vez mais. Tranquilo? Certo? Aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma coisa que é para a nossa conveniência. O que vai acontecer? Tem algum momento no qual essa reta fica exatamente com inclinação 1. Beleza? Certo? Porque é assim. Se a base for pequena, a inclinação dela é muito pequena. Aí, tipo assim, ela vai rodando aqui, tá? Como ela vai rodando aqui, o valor de inclinação dela vai assumir todos os valores possíveis. Beleza? Inclinação 1 é o quê? Quando fica exatamente 45 graus aqui. Tá beleza? Certo, pessoal? Dá para perceber isso? Essa parte que eu queria fazer no computador. Certo? Então, existe, essa é a informação importante, existe algum valor da base para o qual essa reta tangente fica exatamente com inclinação 1. Isso aí está de boa? Fala, Felipe. Está de boa? Certo? Então, vou escrever isso aqui. Certo? F de 0 a 1. Na verdade, tem um valor que ela fica 1, tem um valor onde ela fica 2, tem um valor onde ela fica 3, tem um valor onde ela fica meio. Beleza? Ou seja, para cada base, essa inclinação vai ter um valor diferente. Certo? Por que eu estou destacando o que fica 1? Porque o 1 é sempre um número mais fácil de trabalhar. Fala. Mas aqui não é o valor da função, é o valor da derivada. Então, é a inclinação. A inclinação vai ser sempre 1. Porque a inclinação não é esse valor aqui, entendeu? Porque, de fato, o F sempre vai ser 1. Mas a derivada não, vai ficar mais ou menos inclinada. Entendeu? Por isso que era bom chamar, fazer isso no computador. Dá para perceber isso claramente. Tá? Bom, então nós chamamos esse valor de E. Esse é o número E. Tá legal? Certo? Então o número E, ele é definido dessa forma. Ele é um número, certo? Que é a base da função exponencial que fica inclinada exatamente em 45 graus aqui, que fica em inclinação 1. Certo? Beleza? É o chamado número de Euler. E esse número a gente não tem como demonstrar isso aqui em cálculo 1, porque essa demonstração é bem difícil, mas esse número assim como o número π, é um número irracional. Certo? E o número ele tem essa representação decimal. Aqui. Ele começa assim: 2, 7, 1, 8, 2, 8. Isso aí até a gente consegue fazer essa aproximação aqui, tá? Mas infelizmente não vai dar tempo, pelo adiantado da hora. Mas por que esse número é importante? Ele parece ter aparecido como mágica, mas ele vai facilitar muito a nossa vida. Por quê? Se eu colocar o A igual a esse número quem vai ficar esse K aqui? Vai ficar 1, concorda?
Então, posso apagar a curva? A derivada da função e elevado a x é a própria função e elevado a x. Tá? Certo? Vamos? Essa é a última frase que eu entendi. Eu vou escrever, deixa eu ver só. Se você quiser derivar elevado a x, derivar de elevado a x. É o próprio elevado a x. Historicamente não foi assim. Mas isso é uma maneira da gente chegar a estar num serviço em outro. Entendeu? E faz sentido falar que deveria falar isso. É a mesma coisa. E aí tem o logaritmo determinado. Genético, que é outro característico que eu também gosto, viu? Ficar dando nomes das coisas das pessoas. Porque parece que foi aquela pessoa que nunca é. Matemática, nunca uma pessoa descobre uma coisa sozinha. E quando você dá um nome a uma pessoa de teorema de Tales, não foi o Tales sozinho, entendeu? Número de Euler, não foi o Euler sozinho. Teve toda uma construção. E aí, invisibiliza todo mundo e coloca como se fosse uma pessoa que fez. Nunca é assim em ciência. Nem matemática, nem nenhuma ciência. Ninguém faz nada sozinho. Então, batizar o nome das pessoas pode causar essa impressão. É uma impressão errada, porque parece que matemática só é assim acessível para pessoas geniais. Não é verdade. Enfim. Exatamente. Isso aí. Com letra minúscula. Pode apagar isso aqui? Pode. Então, olha só. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se a gente define a função exponencial de base E, que a nossa amiga é elevado a x, que vocês não vão ver muito com essa função para o resto da vida, é elevado a x, o que vai acontecer? A derivada dela, seguindo essa fórmula que eu escrevi aqui, é f' de zero vezes a própria função f de x. A linha assim de cima. Oi? A primeira linha é isso mesmo, derivado de f? Ah, não, desculpa, é f de x. É f' de zero vezes f de x. Só que o número E, ele é escolhido justamente para que o f' de zero seja 1. Certo? Que é o que está escrito ali, ó. O número E é aquele número que eu escolho para o f' de zero ser 1. Certo? Então, no caso da função E elevado a x, a derivada dela é a própria função. Beleza? Certo? Então, isso é meio matemática mesmo, infelizmente, tem que admitir. Eu não gosto de fazer mágica, mas às vezes é inevitável. Mas essa mágica, ela traz esse número E, que é um número muito importante, porque ele tem essa propriedade que é muito particular, certo? E ele também é muito conveniente, porque nós só precisamos decorar, no caso você não precisa decorar nenhuma, mas nós só precisamos saber essa fórmula de derivada. Então, tudo isso para chegar numa fórmula que é muito fácil, no final das contas, tá? Por quê? Amanhã eu vou mostrar como, mas se você tiver uma função exponencial de outra base, você pode transformar na base E. Você sempre exponencial, você pode mudar de base, certo? Então, a derivada de uma função exponencial vai ser sempre essa. Vai ser sempre outra função exponencial. E se for uma função exponencial de base E, tá? E se for uma função exponencial de outra base, a gente transforma na base E e usa essa fórmula. Então, para exponencial, a gente só vai precisar saber essa fórmula. Porque se a gente tem qualquer base, pode ser transformada em qualquer outra.
de base E, certo? Que é chamado, esse logaritmo de base E, ele é tão importante que ele é chamado de logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, e a gente usa esse símbolo Ln para representar o logaritmo neperiano, tá? Mas o número E é tão importante que o logaritmo associado a ele é chamado de logaritmo natural, que é o logaritmo mais simples que tem, tá? Assim como a exponencial de base E, embora essa de número irracional, é a exponencial mais simples que tem. Beleza? E a gente amanhã então vai fazer isso e vai fazer exercício. Espero que